Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo e ao estudo sistematizado da doutrina espírita que você já conhece, porque você com certeza curte, comenta e já está inscrito em nosso canal. Meus amores, hoje nós vamos estudar 3 assuntos. Vamos aprender sobre espírito e matéria, fluido cósmico universal e fluido vital. O que é o espírito? O que é a matéria? Como a doutrina espírita nos explica essas duas coisas e como o espírito precisa se relacionar com a matéria para que ele possa crescer e evoluir, e a matéria também. O que é o fluido cósmico universal? Esse fluido ao qual todos nós estamos imersos, ao qual encontra-se presente em todo o universo. Como ele interage conosco, como nós podemos atuar sobre o fluido cósmico universal e de que forma ele se faz presente tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E o fluido vital que dá vida aos seres, como esse fluido vital ele opera em nosso organismo, tanto nos vegetais, nos animais como no homem. Como ele, na realidade, se mostra para nós, por que ele é tão importante? Será que nós, após o nosso desencarne, conservamos o fluido vital? Temos fluido vital ou só quando nós estamos encarnados na Terra? Então, vamos entender também a importância deste fluido em nossas vidas. Então, eu convido você, neste momento, para estudar conosco um pouco mais da doutrina espírita. Vamos lá, então, queridos amigos? Olá, meus amigos queridos, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ESD, tomo 1. Hoje vamos abordar 3 assuntos muito importantes e que estão extremamente relacionados um com o outro. Então eu resolvi fazer uma aula com todo esse conteúdo, tá? Exatamente para que não haja uma interrupção no entendimento, nas explicações e vocês tenham capacidade de entender melhor esse conteúdo. Então já aviso que a aula de hoje ela vai ser um pouco mais extensa, tá? Porque o conteúdo é maior, mas vai ser, para a compreensão de vocês, vai ser melhor assim, ok? Então nós vamos estudar então, voltando aqui, espírito e matéria, fluido cósmico universal e fluido vital. Vamos estudar esses 3 tópicos. Inicialmente, então, vamos trazer aqui o objetivo específico do nosso estudo. Explicar matéria e espírito à luz do entendimento espírita, o que é matéria, o que é espírito e como esses dois, digamos assim, princípios do universo, essas duas, na realidade, criações de Deus se interrelacionam e a importância de uma em relação à outra. Vamos explicar o que é o fluido cósmico universal e o fluido vital, ok? Inicialmente eu trouxe aqui para vocês uma foto da nossa galáxia, só para que nós possamos ter ideia da dimensão. Nós já sabemos que ela é infinita, o universo é infinito, a nossa galáxia, o nosso, na realidade, sistema solar também é gigantesco, mas para que nós tenhamos uma ideia dessa dimensão. E por quê? Porque como nós vamos falar de espírito e matéria, Deus, fluido cósmico universal, vocês vão ver que tudo isso realmente está extremamente relacionado com a nossa galáxia. Nessa foto aqui, nós podemos ver de uma forma assim, claro, né, uma ideia do quão pequenininha é a Terra no universo da nossa galáxia, mostrando, na verdade, que o universo, ele é algo gigantesco, e nós vamos estudar hoje um pouquinho exatamente como isso se processa, como que Deus cria o universo, como Deus cria a matéria, como Deus cria tudo aquilo que existe, que habita o universo, não apenas os astros, mas a chamada poeira cósmica, esse universo negro que muitas vezes parece não existir nada, mas existe. Então tudo isso tem a ver hoje com o nosso estudo. Então, onde estamos aí no universo, tá? Olhem aí, para nós termos uma ideia da nossa Via Láctea, tá? Olha nós ali pequenininho, eu coloquei aqui, você está aqui. Esse aí seria, queridos amigos, o nosso sistema solar, a nossa Terra, num universo muito maior, muito, na realidade, infinito. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender, de ter a dimensão
da onde nós estamos. Nós estamos aqui fixados dentro da Terra, nesse planeta, não temos muitas vezes a oportunidade de estudar, de avaliar essa dimensão do universo que nos rodeia. E, na verdade, qual é a conclusão que nós chegamos quando nós analisamos tudo isso que nós vamos estudar hoje? Que o universo vive em nós, que nós estamos imersos nesse universo. E esse universo, ele não é inerte, sem vida. Tudo palpita no universo, tudo tem vida, tá? Então, por isso essa foto aqui com essas luzes e com duas pessoas ali, como no sentido de mostrar que nós estamos imersos nesse universo gigantesco. E como é que Deus criou tudo isso? Como? A partir de que e com que Deus cria tanto o mundo material quanto o mundo espiritual? Porque nós temos aqui no nosso planeta inúmeras matérias, ponderáveis, imponderáveis, mas nós temos matéria. Como é que Deus cria tudo isso? Tudo viria, na realidade, de um único elemento? Ou haveria vários elementos primitivos a partir do qual Deus criaria todas as coisas? E o Espírito vem da onde? Como é que Deus cria tudo isso para nós? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então eu coloquei aqui: o homem está sempre inquirindo sobre o princípio das coisas. Deus, porém, não permite que tudo lhe seja revelado aqui na Terra, até que se atinja adequado nível de compreensão das realidades cósmicas. Muitos são os mistérios que, para serem desvendados, requerem a depuração do espírito. Para o Espiritismo, o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que preenchem o que o preenchem. Kardec nos diz isso aí. Então, nesse slide, nós estamos aqui iniciando a nossa conversa e mostrando que, naturalmente, o homem, por ser um ser inteligente, ele se questiona como foi o princípio das coisas, como tudo começou. Porém, na verdade, a doutrina espírita já nos explica e já nos esclarece muita coisa. Só que a doutrina espírita também nos diz que nós ainda não atingimos o grau de maturidade e entendimento para tudo saber. Então Deus, já através da doutrina espírita, nos trouxe informações que Jesus, quando esteve na Terra, não pôde nos dizer. Por quê? Porque nossa maturidade não permitia. Mas hoje nós já estamos um pouco mais capacitados e muita informação já nos é trazida, mas não tudo. Então, o que ele diz aqui? Por quê? Porque para que mais mistérios, digamos assim, sejam desvendados, é necessária a depuração do espírito. E nós ainda estamos trabalhando essa depuração. Ainda não somos completamente depurados para que todas as verdades nos sejam ditas. Mas uma coisa que a doutrina espírita já nos fala, ele já nos traz a definição para a doutrina do que é o universo. E mostra: o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e não vemos, ou seja, não apenas aquilo que os nossos órgãos físicos conseguem identificar, faz parte do universo. Há muito que os nossos sentidos não captam, mas existem. E, na realidade, fazem parte de todo esse universo no qual estamos imersos. Então ele diz: todos os mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Tudo isso, na realidade, compreende o universo. Embora não possamos saber tudo, os espíritos superiores estão aí para nos fornecer auxílio e, se necessário, através das comunicações mediúnicas, esse auxílio nos é trazido. Como veio a existir o universo? Um dos grandes questionamentos que nós temos. Claro que nem todo homem já sabe, já conseguiu, pelos seus estudos, pela ciência, desvendar. E é por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela diz: olha, mesmo nem tudo podendo o homem saber, nós já temos condições de desvendar muitos mistérios que até hoje a ciência do homem não conseguiu. E é isso que a doutrina nos traz. Então, na realidade, um dos questionamentos que nós temos é como surgiu o universo, como tudo surgiu. Então, colocamos aqui: para os cosmologistas e astrônomos,
O início do universo deu-se há 15 bilhões de anos por meio de uma enorme explosão, a partir de uma concentração de matéria extraordinariamente quente e condensada, que é o que conhecemos e chamamos por Big Bang. A ciência tem apresentado a teoria do Big Bang como sendo a explicação mais provável para o surgimento do universo, a explosão de uma protomatéria altamente condensada teria espalhado um material cósmico em forma de plasma, que através de uma adensação vem formando ao longo dos seus 15 a 20 bilhões de anos o que conhecemos hoje por universo. Então nós trouxemos aqui, na verdade, o posicionamento da ciência quanto ao surgimento do universo, onde teria acontecido uma grande explosão em função realmente de uma protomatéria, como ele chama aqui, altamente condensada, aquecida, e essa explosão, na realidade, espalhou esse material, como ele diz aqui, matéria cósmica em forma de plasma, e no decorrer dos bilhões de anos, isso foi dando origem aos planetas e, consequentemente, ao universo. Vamos ver o que nos diz a doutrina espírita sobre isso? Então, a doutrina espírita tem nos ensinado que, seja qual seja o fenômeno ocorrido para o surgimento do universo, sua origem está no Criador, já nos mostrando o quê? Que esteja ou não a teoria do Big Bang correta, há sempre uma causa primária. E essa causa primária é sempre o Criador, é sempre Deus, porque não há acaso no universo, e na criação do universo também não haveria. Deus ali estava organizando, estava realmente à frente de tudo que acontecia. Então aqui, assim como a ciência não pode precisar o momento inicial da cosmogênese, assim também os espíritos prudentemente adiantam que, embora não conhecendo este início, Deus jamais deixou de operar. Vejam bem, os próprios espíritos têm suas limitações, eles não são espíritos perfeitos, alguns ou muitos, para já saberem tudo sobre a criação do universo, sobre o início de todas as coisas. Já têm muito conhecimento e nos trouxeram aquilo que foi possível. Mas eles também, como ele diz aqui, prudentemente, adiantam que, embora não conhecendo este início, Deus jamais deixou de operar, porque Deus trabalha sempre em benefício de todos, da humanidade, do universo. Ou eles querem dizer o seguinte: nós não sabemos precisar em que data, mas nós podemos dizer que Deus jamais esteve operante. Então ele sempre esteve criando de alguma maneira, embora nós não tenhamos condições de saber exatamente quando, ok? O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus nos diz isso lá realmente no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. O que de alguma forma remete o princípio das coisas para uma indefinição, a qual humildemente devemos nos curvar. Então ele diz: se Deus, a espiritualidade nos diz, se Deus jamais esteve inativo e ele sempre trabalhou, então na verdade nós temos dificuldade de identificar quando foi a data que o universo foi criado. Por quê? Porque em tese o que estaria Deus fazendo antes disso? Se Deus nunca está inativo, então é difícil nós precisarmos a data real. Então o que a doutrina espírita nos diz? Tendo ocorrido o Big Bang ou não, precisar essa data é difícil, porque Deus jamais esteve inativo. Mas uma coisa que é certa é que tudo provém dele. Agora, lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, consta a seguinte informação, e aqui nós já vamos adentrar no conteúdo propriamente dito do nosso estudo de hoje. Nós estávamos aí nessa fase mais inicial, introdutória, onde a doutrina espírita nos diz que existem dois elementos gerais do universo e que Deus criou esses dois elementos. Então Deus está aí nesse triângulo acima desses dois elementos, e tudo que existe no universo parte desses dois princípios. Primeiro princípio, elemento matéria, princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo, da mais imponderável, da mais imperceptível, àquela mais grosseira e densa.
Tudo que é matéria provém do princípio material. Esse princípio material, ele sofre infinitas metamorfoses e transformações, e em cada uma delas vai dando origem a uma matéria diferente. Mas tudo provém dessa matéria elementar, que é o princípio material. E o segundo elemento geral do universo é o princípio espiritual, que dá origem aos espíritos, ao princípio inteligente do universo. Então, são coisas distintas. Princípio material dá origem à matéria, princípio espiritual dá origem ao espírito, mas esses dois princípios, eles precisam interagir, eles precisam estar interagindo um com o outro, porque ambos progridem. Tanto o princípio material evolui, quanto o princípio espiritual também. Só que para que o espírito cresça e evolua, ele precisa da matéria. E para que a matéria também cresça e evolua, ela precisa do espírito. Então, são esses os dois elementos gerais do universo, e acima Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Então, Deus é o princípio de tudo que existe, e dele vertem-se os dois outros princípios que eu comentei, princípio espiritual e princípio material, formando a trindade universal dentro da doutrina espírita, ok? Se vocês forem olhar aqui nessa figura que eu coloquei, vocês já vão ver aí Deus, Espírito, que é o princípio espiritual, no lado direito o princípio material, e no centro nós já colocamos aí o fluido universal, que nós vamos estudar. E nós já vamos, de uma forma muito sutil, já colocar um pouquinho do que é o fluido universal. O fluido universal, nós vamos explicar ele mais à frente com calma, mas ele, na verdade, ele é já uma transformação, uma metamorfose do princípio material. O fluido cósmico universal, ele provém do princípio material, ok? Aqui eu trago nós trazemos uma foto para vocês entenderem bem esse conceito. O corpo físico, nosso humano, ele é o princípio material, mas de uma forma extremamente densa, certo? Nós estamos percebendo aí o princípio material perfeitamente identificado no nosso corpo físico. Na outra ponta, nós vemos o espírito. O espírito, da forma como ele é criado, ele não tem matéria. Ele é intelectualidade, ele é princípio inteligente, ele é espírito. Ele não tem matéria. E nós temos aí o perispírito, que é o corpo espiritual. O perispírito, vocês percebem pela foto que ele consegue manter a forma humana, mas ele tem algo também de etéreo. Por quê? Porque o perispírito, ele já é uma composição, o perispírito é formado a partir do princípio material, mas ele já é, digamos assim, bem mais imponderável. E por quê? Porque ele é um intermediário entre o espírito, princípio inteligente, e o corpo, extremamente denso e material. E ele precisa ser assim, porque ele precisa se relacionar tanto com o espírito, ter condições e capacidade etérea como o espírito, mas ele precisa também ter a densidade e a materialidade do corpo físico para que ele possa interagir com ambos. Isso aqui é para mostrar que o princípio espiritual precisa do princípio material para crescer e para evoluir, e é o perispírito que serve de intermediário para essa relação existente entre princípio material, corpo físico, e princípio espiritual, espírito, ok? Lá na pergunta 28 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais a designação de matéria inerte e matéria inteligente? Em vez de se chamar princípio material e princípio espiritual, não se poderia chamar de matéria inerte para o princípio material e matéria inteligente para o princípio espiritual? Isso que Kardec quer saber. Aí ele responde: espiritualidade. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Espiritualidade diz o seguinte: não importa como você quer chamar, se princípio material ou princípio espiritual, matéria inteligente ou matéria inerte. O importante é você compreender o tema de fundo.
O importante é você compreender que esses dois elementos são criados por Deus. Eles, na realidade, dão origem a tudo que existe no universo, tanto de matéria física quanto de espírito, princípio inteligente, e tudo provém desses dois elementos, e Deus está à frente deles. Agora, como você vai denominar, não importa, desde que você entenda o que nós estamos querendo dizer. E aí ele diz, a nossa linguagem ela é fraca, é uma linguagem incompleta para designar tudo aquilo que na realidade existe. Então até a espiritualidade tem dificuldade na realidade para nos explicar, porque a nossa linguagem ela é muito limitada. Então Allan Kardec nos diz o seguinte, sobre esse aspecto dos elementos gerais do universo. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência, como por exemplo, as plantas. Não são, digamos assim, não é ali uma matéria destituída de inteligência. Vemos um princípio inteligente que pode independer da matéria. A origem, a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas, mostrando mais uma vez aqui que nem tudo nos pode ser revelado. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Aí Kardec vem nos dizer que esses detalhes, na realidade, nós temos dificuldades de saber, tá? Mas ele diz o seguinte, uma coisa é certa, nem toda matéria tem inteligência. Pedra, os minerais têm inteligência? Não tem. Então, se não tem, nós já podemos perceber que são coisas distintas. Não é a mesma coisa. São coisas distintas. Então, é isso que ele está dizendo. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos o princípio inteligente que independe da matéria. Mostrando que são coisas distintas, portanto, dois elementos gerais do universo e que interagem. É o que ele está dizendo aqui. A origem, a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam de uma única fonte, mas fato é que existem esses dois elementos e eles estão interagindo a todo momento. Elas se nos mostram como sendo distintas, é o que eu falei. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Se percebe que há situações onde há duas coisas distintas, matéria e inteligência, então são dois elementos distintos, portanto, eles consideram dessa forma, dois elementos gerais e primordiais, tá bom? Vamos estudar um pouquinho o que é matéria, que é o princípio material, depois estudar o princípio espiritual, depois o fluido cósmico, depois o fluido vital. Então, o que é matéria? Para a ciência do homem, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Para a ciência, matéria não é senão energia condensada ou concentrada, limitada em sua força e dinamismo próprios, verdadeiramente escravizada e encerrada em âmbitos restritos para formar as massas densas dos corpos materiais. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que matéria nem sempre é aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, exatamente como nos diz a ciência humana. Por quê? Porque há matérias tão imponderáveis, que para nós, seres humanos, é como se ela não existisse. Nós não conseguimos perceber, os nossos equipamentos, a nossa tecnologia não tem a menor condição de perceber, mas eles existem. O mundo espiritual, por exemplo, é formado de uma matéria extremamente imponderável, não perceptível por nós. E para nós, em função disso, talvez não existisse, mas existe. Então, a matéria dentro do aspecto espiritismo, ela é muito mais ampla. Mas a doutrina espírita nos diz que a matéria é formada de um só elemento primitivo. Tudo que é matéria provém do princípio material. Os corpos considerados simples são, em verdade, transformações da matéria primitiva. Os nossos corpos, os nossos elementos mais simples aqui na Terra, os átomos, os prótons, nada mais são do que transformações do princípio material. Ou seja, embora eles sejam considerados simples, como se fossem o elemento primeiro, o elemento primordial, na verdade eles não são. O elemento primordial, o elemento base de tudo, realmente é o princípio material,
E nós vamos ver já que é o fluido cósmico universal também, que ele provém dessa transformação e é como se ele fosse a matéria-prima básica para tudo que existe no universo. Então, segundo a doutrina espírita, a matéria é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação. E ela existe em estados que nós desconhecemos, como eu falei. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil que não faça nenhuma impressão sobre os nossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para nós não seja. Mostrando, então, que a amplitude da matéria a nível espiritual é infinitamente maior do que a nossa condição de percepção, ok? A matéria, portanto, é o meio através do qual os espíritos desenvolvem suas potencialidades e manifestam suas obras. Allan Kardec diz que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Porque o espírito é inteligência, é pensamento, intelectualidade. Mas para ele agir, ele precisa da matéria. Porque é através do seu entendimento que ele vai atuar, transformar, modificar a matéria. Então ele diz, a matéria é o meio através do qual os espíritos desenvolvem suas potencialidades e manifestam suas obras. Por quê? Porque através das modificações da matéria no mundo material que o homem cresce, que o homem evolui, que o homem progride. Então, na realidade, a matéria é o agente, é o intermediário pelo qual o espírito atua. E a partir daí ele cresce e desenvolve. E sua origem da matéria, consiste no princípio material ou no fluido cósmico, que já é uma, digamos assim, metamorfose, é como se fosse o fluido básico, a matéria-prima primeira, tá, do princípio material. Ele se chama, esse princípio básico se chama fluido cósmico universal. Então ele diz aqui, ó, sua origem consiste no princípio material, ou seja, no fluido cósmico universal, matéria geratriz, é a base, que passa por várias modificações até formar as coisas e os seres materiais. É a partir da metamorfose, de várias metamorfoses, que surgem os elementos fundamentais da natureza, as aglomerações de átomos, que por sua vez darão origem a formas materiais. Então tudo provém do fluido cósmico universal, que é o princípio material. É a matéria geratriz de tudo que é matéria no universo. Ressalte-se, daquilo que é visível e daquilo que é invisível para os homens encarnados na Terra. Então nós colocamos aqui que esse fluido cósmico é a substância original ao influxo do próprio Senhor Supremo e operam exatamente essa substância ao influxo, ou seja, sob a orientação do próprio Deus. Inteligências divinas operam, transformam, modificam para dar origem a planetas e a tudo que existe no universo. Então eles extraem desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ou seja, esses espíritos já, esses cristos, esses co-criadores, já que atuam junto com Deus na condução do universo, eles, através da utilização desse fluido cósmico, que ele chama aqui desse hálito espiritual, ele utiliza-se desse hálito espiritual realmente para construir os sistemas da imensidade, as galáxias, realmente os planetas, tudo, obviamente, sob o influxo do Senhor Supremo, ou seja, sobre as orientações de Deus. Mostrando, então, aqui a identificação clara de que tudo provém do fluido cósmico universal. Estamos falando de matéria, não estamos falando de espírito. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido às suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as várias combinações da matéria não poderiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há
em todo o universo, senão uma única substância primitiva, o cosmo ou matéria cósmica dos uranógrafos. Aqui, vejam bem então, é a doutrina espírita reforçando para nós que não importa se nós estamos falando daquela matéria, daqueles corpos imponderáveis, imperceptíveis a nós, ou se nós estamos falando da matéria densa, ordinária, que nós conhecemos. Uma ou outra, não importa, provém da mesma fonte, que é o fluido cósmico universal, que é o princípio material. Aí ele está dizendo também o seguinte, a doutrina nos fala que a ponderabilidade, o peso da matéria é relativo. Porque ele diz aqui, fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, da mesma maneira que não há alto e baixo, mostrando então que a ponderabilidade da matéria varia conforme os planetas, conforme a condição de cada globo em que se esteja examinando, que se esteja fazendo essa análise. Então, e nós sabemos disso, que as próprias pessoas, quando estão num estado de gravidade diferente, o peso delas muda, ok? Aí ele vai ainda nos mostrar, nós vamos adentrar nesse assunto mais à frente, quando formos estudar detalhadamente o fluido cósmico universal, mas como nós estamos falando aqui de ponderabilidade, de peso, de matéria ponderável, de matéria imponderável, eu já trago para vocês aqui a seguinte informação. O fluido cósmico universal, ele pode surgir, se manifestar em estados distintos. Vejam bem aqui, no estado de eterização ou imponderabilidade, ou seja, não conseguimos sequer perceber o princípio material nessa condição, mas ele lá está e é matéria. Como ele pode estar num estado de materialização ou ponderabilidade, que é o que nós conhecemos aqui mais facilmente na Terra. Então, dependendo do globo, dependendo da condição da humanidade, a matéria, o fluido cósmico universal, vai se mostrar mais ou menos ponderável. As diferentes propriedades da matéria provêm das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias, mostrando que as várias matérias, embora nos pareçam diferentes, provêm todas da mesma matéria básica, que é o fluido cósmico universal. Só que como essas matérias elas vão sofrendo metamorfoses, as moléculas vão se unindo de uma forma diferenciada, dão origem a matérias diferentes, mas reforça-se, tudo provém do mesmo elemento primitivo. Agora vamos dar entrada, vamos conversar sobre o princípio espiritual. Já falamos um pouquinho sobre o princípio material, vamos adentrar no princípio espiritual para que nós possamos compreender melhor. Então, o que é o espírito? Tá? É o princípio inteligente que existe no universo. Todos somos espíritos, mas nós que vivemos aqui na Terra necessitamos da união entre espírito e matéria para podermos dar vida a esta última. Os espíritos da codificação espírita afirmam que não é fácil analisar a natureza íntima do espírito, que ele identifica, chama como princípio inteligente, pela nossa linguagem, uma vez que esse princípio, mesmo sem representação inteligível para nós, significa alguma coisa para eles. Espíritos possuidores de esclarecimento superior, obviamente, têm mais facilidade para entender o que é o espírito. Mas, basicamente, ele nos diz, olha, o princípio espiritual é o princípio inteligente do universo. E esse princípio inteligente, lá quando Deus cria, ele ainda não cria o espírito em si. Deus cria, prestem atenção no que eu estou dizendo, Deus cria o princípio espiritual. O princípio espiritual, no momento certo, na hora certa, ele vai ser transformado em espírito. E aí, quando transformado em espírito, ele passa a reencarnar no reino hominal. Mas o princípio espiritual, logo quando Deus o cria, ele ainda não é espírito. E esse princípio espiritual, é isso que nós vamos ver agora, ele vai começar o seu processo de desenvolvimento através
de, digamos assim, milênios e milênios atuando nos reinos inferiores da criação. Então, esse princípio espiritual, ele vai atuar durante milênios no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, e depois vai ser transformado no plano espiritual. O seu perispírito vai ser transformado no perispírito de um homem do reino hominal, e aí ele passa a reencarnar aquele princípio espiritual, deixa de ser princípio inteligente, com essa, digamos assim, nomenclatura, e passa a ser chamado de espírito, e reencarna no reino hominal. Então, o princípio espiritual, ele vai evoluir, ele vai estagiar em vários reinos, para que ele possa progredir. Por isso que ele diz, o princípio inteligente não é um nada. Para vocês que estão encarnados, vocês têm dificuldade de compreender o princípio espiritual. E é por isso que ele se une à matéria, a esse corpo físico de vocês, para que vocês consigam compreender um pouco mais. Mas o princípio inteligente independe do teu corpo. Tanto é que quando nós desencarnamos, o princípio inteligente segue, ele não fica preso ao corpo físico. Mostra, então, mais uma vez que são coisas distintas. Mas o corpo físico precisa do princípio espiritual, do princípio inteligente para se desenvolver e vice-versa. Então, informam também que a inteligência é um atributo do espírito, mas não é o próprio princípio inteligente. O espírito é o espírito, a inteligência é um atributo do espírito, mas não é o espírito, ok? Como algumas pessoas também confundem. Então, ele diz, o espírito, o princípio inteligente, independe da matéria, ok? Sendo, ao contrário, distintos um do outro. A matéria por si mesma não pensa. Uma pedra não pensa, uma cadeira não pensa, ok? O corpo, na realidade, a criatura que utiliza o corpo humano, ela pensa, mas não é o corpo humano que pensa, é o espírito que se utiliza do corpo e através do cérebro, que na realidade o corpo proporciona, ele consegue manifestar-se. Mas o pensamento, a intelectualidade é sempre do espírito. Então, lógico será concluir que existe em nós, além do corpo material, algo mais, que é o agente do nosso pensamento e que se chama alma ou espírito. A união do espírito e da alma, a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência. Nós precisamos dessa união com a matéria, ok? A ação dos espíritos superiores faz que também sejam repercutidas no princípio inteligente os ajustes e organizações impressos na matéria, de forma que novos aprendizados ocorram igualmente no princípio inteligente e este possa gerar sucessivamente matéria em níveis de complexidade inimagináveis. Eu vou explicar para vocês o que a doutrina quis nos dizer com isso. É o seguinte, eu não disse que princípio material interage com o princípio espiritual e que ambos progridem, mas que eles precisam se interrelacionar para crescerem ambos. Pois muito bem, é isso que ele está querendo dizer aí. Ele está dizendo o seguinte, que um corpo físico, um corpo material, um princípio material mais evoluído, ele auxilia o desenvolvimento do princípio espiritual. E um princípio espiritual mais evoluído, ou seja, um espírito mais evoluído, ele auxilia na formação e no desenvolvimento de um corpo físico, de uma matéria mais evoluída. Então vejam bem, vocês, não sei se vocês já ouviram, mas se não vou falar agora, nós sabemos que a Terra está passando por um mundo de transição, está saindo de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. E no mundo de regeneração, não agora na nossa geração, mas para as futuras gerações, os corpos físicos vão ser mais depurados do que os nossos hoje em dia. E por quê? Porque quem vai estar habitando os nossos corpos, utilizando os nossos corpos? Espíritos mais evoluídos, mais intelectualizados, mais moralizados. Então vejam, isso é um processo que já começou. Muitos espíritos evoluídos que estão vindo de outras
estrelas de outros planetas estão reencarnando na Terra para ajudar a Terra nesse processo de reforma, como eles são mais evoluídos, eles já precisam de corpos materiais melhores. E à medida que eles chegam, eles já vão, digamos assim, porque nós já estudamos, o espírito e o perispírito não é o modelo organizador biológico do corpo físico, não é o molde do corpo físico. Ora, se o espírito é o molde, o perispírito é o molde do corpo físico, se o perispírito daquele espírito ele é mais evoluído, ele é mais depurado, necessariamente ele imprime no corpo físico que se forma mais perfeição. Se o corpo físico se torna mais depurado e o corpo físico mais depurado, ele está mais, digamos assim, mais apto a oferecer as condições que o espírito necessita para também crescer. Então vejam que tanto o corpo material precisa do princípio para evoluir e vice-versa. É isso que ele está querendo dizer aqui, que a ação desses espíritos superiores repercute no princípio inteligente os ajustes e as organizações impressas na matéria. Quer dizer, as melhoras que aconteceram na matéria física vão repercutir no princípio inteligente, que também vai ter campo propício para evoluir. Da mesma forma que o aprendizado que acontece no princípio inteligente, o aprendizado adquirido pelo espírito, ele gera complexidade, ou seja, matérias mais complexas, ele oportuniza matérias mais complexas. E assim, um e outro princípio vão evoluindo conjuntamente. O espírito, sendo de natureza quintessenciada e necessitando de se unir à matéria para a sua evolução, utiliza um corpo semimaterial denominado perispírito. Já mostrei para vocês o perispírito, que é aquele corpo intermediário entre o espírito e matéria. Ele tanto é fluido como espírito, como ele é matéria, mais denso, tem a forma humana como o nosso corpo físico. E ele faz essa intermediação entre princípio inteligente, espírito, e princípio material, corpo físico. O espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira, como se fosse o germen, tá? Como uma planta na terra. E ele acaba apresentando uma força irresistível. Então, quando o germen chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Kardec, na realidade, está falando aqui no processo de nascimento, tá? Quando na realidade vai haver a concepção, o perispírito do espírito que ainda se encontra desencarnado, ele se une àquele germen, ele começa como se fosse uma planta, ele começa a se enraizar à medida que a gravidez avança. Esse perispírito ele vai se fortalecendo, aquela ligação que ele tem com aquele embrião, e vai realmente cada vez mais adquirindo, se fortalecendo, se unindo definitivamente à matéria que está em formação até o nascimento, quando completa realmente a reencarnação. Então aqui é uma forma de nós entendermos como se dá essa ligação do perispírito com o corpo físico, que é o princípio material. Aí nos diz também a doutrina: habitam o universo em variados estágios de desenvolvimento e diversas categorias de mundos. Foram criados simples e em ignorância, isto é, sem sabedoria e sem a consciência do bem e do mal. Estamos falando do espírito aí, mostrando que o espírito, ele tem o perispírito para realmente se relacionar com o corpo físico, e aí ele está dizendo que o espírito, ele existe no universo em vários estágios evolutivos. Nem todos os espíritos são impuros, nem todos são superiores, nem todos são perfeitos. Existe uma graduação aí gigantesca da variedade realmente de evolução dos espíritos, ok? Quem quiser estudar mais sobre isso, veja a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que ele fala sobre os vários graus de evolução do espírito, que é a escala espírita, mostrando então que os espíritos estão em variados estágios de desenvolvimento, mas todos eles foram criados, o espírito, todos eles foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento, sem a sabedoria, sem a consciência do bem e do mal, mas todos tendem para a perfeição, porque a destinação do espírito é ser feliz e ser perfeito. Então fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, mas todos tendemos para a perfeição.
E aqui vale ressaltar, o espírito provém do princípio espiritual. Mas lembrem, o princípio espiritual na sua origem não era espírito. Ele vai estagiar nos vários reinos da natureza. Ele vai estagiar primeiro no reino mineral, o princípio espiritual, para que ele possa adquirir o poder agregador da matéria, que existe, que é desenvolvido no princípio do reino mineral. Depois que ele passar milênios ali, ele adentra no reino vegetal. O princípio espiritual adentra no reino vegetal para adquirir a sensibilidade. Vai passar ali milênios. Depois ele adentra no reino animal para ele adquirir a motilidade, que é a capacidade de se locomover, e os instintos. Tudo isso é uma evolução do princípio espiritual. E ele vai ficar ali milênios no reino animal, reencarnando em vários animais, crescendo, desenvolvendo-se. Claro que uma barata não tem a mesma complexidade de um mamífero. Então, o princípio espiritual, ele evolui dentro do seu próprio reino. E quando ele chega na condição apropriada, digamos assim, no estágio máximo dentro daquele reino animal, aí ele vai no plano espiritual. Aquele princípio inteligente sofre uma transformação, porque ele já está preparado para isso, e vira espírito, transformado em espírito. E quando ele é transformado em espírito, ele adquire a individualidade. Uma vez transformado em espírito, eu vou ser sempre espírito para toda a eternidade. Adquiro, nunca mais perderei a minha individualidade. Então eu serei sempre espírito. E a partir daí eu adquiro a inteligência, aí o livre-arbítrio, a capacidade de distinguir o bem e o mal, e eu passo a reencarnar no reino hominal, tá bom? O espírito não é divisível nem tem sexo, não é palpável, embora não seja o nada, pois o nada não existe. Os espíritos não são imateriais, mas incorpóreos. Então vejam o que ele já está querendo dizer aí. O espírito não é divisível, ele é único. A partir do momento que ele é criado, ele é uma individualidade. Ele não é metade de nenhum espírito. As pessoas às vezes pensam, eu tenho uma alma gêmea, a minha metade. Como se nós fôssemos metade de uma alma. Não, nós somos uma individualidade. O espírito não tem sexo. No plano espiritual, na verdade, eu posso adotar a forma feminina ou a forma masculina como me aprouver, porque eu posso, pelo poder do pensamento, plasmar o meu perispírito como eu quiser. A questão toda aqui não há necessidade de se colocar na condição de homem ou mulher. Isso é necessário na matéria, no mundo material, para que nós possamos crescer, desenvolver, reproduzir. Nós temos essa finalidade aqui. Mas, na verdade, o espírito, em alguns momentos, ele reencarna como homem para aprender virtudes que só nesse polo da masculinidade ele pode aprender. Em outros momentos, ele vem na condição feminina para aprender outras virtudes que aquele sexo proporciona. Mas no plano espiritual não tem isso. Claro que quanto mais materializado é o espírito, mais ele vai se perceber e sentir como homem ou como mulher. Mas o que nós queremos colocar é que não há, o espírito lá, ele pode ser o que ele quiser, como ele se sentir bem. Ele não é sexo A, sexo B, ok? O espírito também não é palpável, ou seja, nós não conseguimos pegar nos espíritos, a não ser quando há processos de materializações de espíritos, que é um outro assunto. Mas os espíritos, eles não são palpáveis, nós não temos condições de pegar os espíritos, mas eles não são nada. Porque nós não conseguimos pegar por conta das nossas limitações físicas. Mas os espíritos no plano espiritual, eles se tocam e eles são o quê? Densos, matéria como nós. Ou seja, é porque eles estão numa outra condição, num outro plano, numa outra percepção. Mas será que eles não existem? Óbvio que eles existem. E eles não estão ali formados por um corpo espiritual? Estão. Apenas nós é que não conseguimos vê-los e realmente tocá-los, mas eles existem. Então nós não podemos dizer que o espírito não existe, que é o nada, ok? Eles são o quê? Incorpóreos. É como se para nós eles não tivessem o corpo físico, por isso incorpóreos. Mas eles não são imateriais, porque eles têm um corpo espiritual não perceptível pelos nossos órgãos físicos, tá bom? A criação dos espíritos é permanente, Deus está a todo momento criando espíritos de modo
permanente, ele nunca deixou de criar. Não sabemos em que época começou-se essa criação, mas a criação é contínua. A inteligência é um atributo do princípio espiritual, já falei sobre isso. E lá na pergunta 18 do Livro dos Espíritos, diz assim: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Nós sempre queremos saber demais, certo? Faz parte da nossa intelectualidade, do nosso processo de crescimento, é natural. E aí Kardec pergunta: um dia vamos ter acesso a isso? E aí a espiritualidade diz o óbvio, né? Que ela sempre diz a mesma coisa para nós. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ou seja, hoje, por mais que nós quiséssemos, os nossos sentidos limitados não nos permitem perceber e ver além. À medida que nós formos nos depurando, vamos crescer em intelectualidade e os nossos órgãos também vão se depurar. Nossas percepções espirituais vão se depurar. E nós vamos ter condições de perceber e compreender coisas que hoje nós não conseguimos. Por isso que ele diz, o véu se levanta à medida que o espírito se depura, porque ele apresenta as condições para que realmente o conhecimento, a verdade e outras informações nos cheguem. Agora nós vamos adentrar então no fluido cósmico universal. Nós já vimos que o fluido cósmico universal, ele está ali como um intermediário entre espírito e matéria, certo? Interagindo entre esses dois princípios. Então, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Então vejam bem, o espírito, energia, inteligência, ele não conseguiria interagir sobre a matéria diretamente. Ele precisa de um intermediário que possa se relacionar tanto com a matéria como com o espírito. E isso é o fluido cósmico universal. Ele permite isso, tanto é que nós vamos ver que ele tem estados extremamente imponderáveis, que são os estados que nós vemos nos mundos, nas colônias espirituais. Tá? E nós vemos o fluido cósmico numa condição extremamente densa e ponderável, como a que vemos na Terra. Então, embora seja lícito classificar o fluido cósmico universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. O fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria. Então, ele quer dizer o seguinte: o fluido cósmico universal, ele provém do fluido material, ou do fluido material não, do princípio espiritual. Ele já é uma, digamos assim, uma modificação do princípio material. E aí forma-se o fluido cósmico universal, e esse fluido cósmico universal é a matéria geratriz de todo o resto que existe, tá? Então eu coloquei aqui essa figurinha bem simples, só para nós entendermos que o fluido universal, ele é o intermediário entre espírito e matéria. Ele é que vai fazer essa possibilidade de conexão entre ambos. O fluido cósmico, ele é fluido, como a matéria é matéria. E ele é suscetível, por suas inumeráveis combinações com a matéria, de produzir sob a ação do espírito a infinita variedade das coisas de que somente conhecemos uma mínima parte. Está querendo dizer aí que o fluido cósmico universal pode sofrer inúmeras modificações, metamorfoses e dar origem a inúmeras matérias, e que isso ocorre na realidade sobre a ação do espírito. O espírito atua sobre o fluido cósmico universal. A nível espiritual, no mundo dos espíritos, o espírito desencarnado, pelo poder do pensamento, ele atua no fluido cósmico universal e ele modifica o fluido cósmico e faz nascer, desenvolver o que ele quer. Então, por exemplo, pelo poder do pensamento, eu posso pensar, eu, espírito desencarnado, posso pensar numa rosa.
Quando eu penso, o meu pensamento já modifica, ele já elabora, ele já constrói o fluido cósmico universal, já transforma o fluido cósmico universal numa rosa. Eu não preciso pegar o fluido cósmico como se fosse uma matéria-prima, mexer, moldar para fazer uma rosa. O poder do pensamento já faz isso. Ele já transforma, ele já modifica, ele já plasma aquele fluido naquele objeto que eu desejo criar. Então ele diz, é isso que ele está querendo dizer aqui, sob a ação do espírito, esse fluido cósmico sofre uma infinidade de transformações e dá origem a inúmeras coisas. Portanto, é o agente de que o espírito se utiliza, princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, se nós não tivéssemos a condição que ele está dizendo aí, de atuar sob o princípio material na condição de fluido cósmico universal, as coisas no universo não teriam, digamos assim, concretude. Por quê? Porque tudo estaria, como ele diz aí, em perpétuo estado de divisão. Então, nós precisamos do fluido cósmico universal, porque ele que dá origem a tudo, e precisamos do espírito para que o espírito atue sobre esse fluido cósmico universal e imprima nesse fluido cósmico universal a sua vontade, seja no plano material, seja no plano espiritual. Aí ele diz, o que chamamos de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Eu não disse que tudo que é matéria, mesmo da mais fluida a mais ponderável, provém do fluido cósmico universal, que é a matéria geratriz? É o que ele está dizendo aí. O fluido elétrico que nós conhecemos é uma modificação do fluido cósmico universal. O fluido magnético que nós conhecemos é uma modificação do fluido cósmico universal. O fluido vital que nós vamos daqui a pouco estudar é uma modificação do fluido cósmico universal. Não é o fluido cósmico, é uma mudança, é uma transformação do fluido cósmico. É uma outra matéria, é um outro componente, mas que tem a sua origem no mesmo princípio material. Então, por isso o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, ok? Aqui eu coloquei, falando um pouquinho sobre o fluido cósmico, está exatamente nos mostrando que há esse fluido etéreo, que é o fluido cósmico universal, que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva. É como se nós estivéssemos mergulhados num grande aquário e a água fosse o fluido cósmico universal, ou seja, nós estamos imersos, mergulhados nessa matéria geratriz, ok? Ele apresenta-se no estado de eterização ou imponderabilidade, como nós vamos ver na sequência e mais detalhadamente, ou no estado de materialização ou ponderabilidade. Coloquei aqui o aquário para que nós tivéssemos condições realmente de entender como o universo, na realidade, ele está completamente preenchido desse fluido cósmico universal. Então a ideia do aquário aí com a água nos dá uma ideia do que representa o fluido cósmico para nós. Então estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. O ponto intermediário do fluido cósmico é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas não há uma transição brusca. Vejam, o fluido cósmico é fluido. Na hora, digamos assim, no ponto intermediário, onde ele deixa de ser fluido e passa a ser matéria tangível, esse é o ponto intermediário. Mas não há transição brusca, como em nada na natureza. Tudo é gradual, ok? Então ele diz aqui, os nossos fluidos imponderáveis podem ser considerados como termo médio entre os dois estados. Olhem o que está querendo nos dizer a doutrina espírita. Para nós, os nossos fluidos mais imponderáveis não são ainda o fluido cósmico original, a matéria geratriz. Está muito longe disso. Os nossos fluidos mais imponderáveis ainda estão nesse ponto médio, nesse estado de transição entre
fluido para a matéria tangível. Quer dizer que os nossos fluidos mais imponderáveis ainda são quase matéria tangível, perto da imponderabilidade real do fluido cósmico na sua base, na sua, digamos assim, na sua fase primeira, ok? Então vejam bem, nós temos os dois estados de eterização e de materialização, e o ponto intermediário entre esses é o estado de transformação do fluido em matéria tangível. Então, o fluido cósmico é o princípio elementar do universo, demonstra possuir várias propriedades, como, por exemplo, a solidificação da matéria é um estado transitório do fluido cósmico universal, que ele, no momento certo, na hora certa, volta ao estado etéreo sem problema nenhum. Mantém-se, apresenta-se em dois estados distintos, eterização e imponderabilidade, materialização ou ponderabilidade. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais, é isso que nós vamos ver agora. O fluido cósmico universal no estado de imponderabilidade dá origem a vários fenômenos. O fluido cósmico universal na condição de, no estado de materialização ou ponderabilidade, vai dar origem a vários outros fenômenos, ok? Cada um deles dá origem a fenômenos distintos. E olha aqui a foto já nos mostrando isso. Percebam aqui, o mundo invisível, nessa foto, que realmente no mundo invisível acontecem os fenômenos espirituais, e no mundo visível, que é o nosso, acontecem os fenômenos materiais. Então prestem atenção agora nos fenômenos que cada um dos estados que o fluido cósmico assume originam. Então, o estado de materialização, quando o fluido cósmico está no estado de materialização, pertence ao mundo visível, porque ele vai dar origem a fenômenos do mundo material. Os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência. Então, os fluidos que nós temos aqui na Terra estão em que estado? No estado de materialização. Por quê? O que nós vemos, toda a matéria que nós vemos aqui no mundo material, que nós percebemos com os nossos sentidos, não são fenômenos materiais presentes na ciência do homem, estudados pela ciência da Terra? Logo, são fluidos para nós que não estão no estado de imponderabilidade, mas de materialização. Por isso que fazem parte, os fluidos nessa condição, fazem parte dos fenômenos materiais. Já quando o fluido cósmico está no estado de eterização, os fenômenos a que ele dá origem pertencem ao mundo invisível, aos planos, na realidade, espirituais. Então ele diz aqui, pertencem aos mundos, na realidade, como é que eu vou colocar aqui? Aos fenômenos, ok? Do mundo invisível, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos e cabem nas atribuições do espiritismo. Então, os fenômenos que acontecem com relação, realmente relacionados com os fenômenos espirituais, os fluidos estão no estado de eterização e esses fenômenos são estudados pelo espiritismo, porque o espiritismo estuda os fenômenos espirituais, não os fenômenos materiais que são estudados pela ciência. Então, os fenômenos espirituais são objeto de estudo da doutrina espírita. E é muito natural nós compreendermos isso, por quê? Porque entendemos e estudamos que o fluido cósmico está nesses dois estados. Então, mesmo no estado de eterização, ele produz efeitos, produz fenômenos. Eu posso não perceber nenhum deles na minha condição física, mas isso não significa que eles não existem, apenas que eu não consigo captá-los e percebê-los com os meus sentidos limitados. Então, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato. Os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Enquanto os fenômenos do mundo físico acontecem, os do mundo espiritual também. Eles acontecem de forma incessante e simultânea, cada um com base nos seus princípios. Então, no estado de encarnação, o homem percebe só os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea pelas nossas limitações. Fenômenos do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito.
Por isso que nem todo mundo percebe o mundo espiritual. Quem é que tem condições de perceber mais facilmente o mundo espiritual? Os médiuns ostensivos. Por quê? Porque o perispírito deles, o corpo físico deles, foi preparado para que eles conseguissem perceber e captar o plano espiritual. Não é, digamos assim, de uma hora para outra que você vai perceber o plano espiritual. Você tem que apresentar condições para isso. Então, os médiuns conseguem acessar o mundo espiritual. E por isso, eles conseguem realmente visualizar e perceber o mundo espiritual. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Então, na matéria tangível, se nós analisarmos a quantidade de matérias diferentes que nós identificamos, imaginemos o fluido cósmico no estado de eterização. A doutrina nos diz aqui que os elementos que podem se originar do fluido cósmico universal no estado de eterização é ainda maior do que os elementos formados a partir do fluido cósmico no estado de materialização. No estado de eterização ainda, essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Ou seja, já falei isso, vou só reprisar, que os fluidos que se originam do fluido cósmico universal no estado imponderável são fluidos distintos, são novos fluidos formados a partir de uma modificação do fluido cósmico universal. Então, é o mesmo fluido? Não. A causa, a origem é o mesmo fluido, mas o fluido, depois que ele sofre uma modificação, ele é um fluido diferente, com uma capacidade diferente, produz um efeito diferente, ok? Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. É dizer, as coisas que são construídas no plano espiritual, nas colônias espirituais, a partir do fluido cósmico universal no estado imponderável, para eles, as construções são materiais, são sólidas e resistentes, muito mais do que as nossas construídas com o fluido cósmico universal no estado de materialização. Não pensemos que porque o fluido está imponderável e esses fluidos imponderáveis são utilizados pelos espíritos, que as coisas que eles constroem não têm materialidade e firmeza. Tem, porque tudo é relativo. Para nós parece que sequer existem. Mas para eles que vivem, digamos assim, todos os fenômenos que existem são feitos, originados a partir desses fluidos imponderáveis, o próprio espírito é fluídico, mas nem por isso ele se acha fluídico, ele se toca, ele se acha, digamos assim, concreto, e ele é. Então percebam que a nível espiritual tudo acontece de forma muito natural. Para nós, por conta das nossas condições limitadas e muito materializadas, parece que o mundo espiritual não existe. Mas ele existe de forma concreta e plena. Só que ele é realizado, feito, produzido com fluidos imponderáveis, com o fluido cósmico universal num estado imponderável. Tá bom? Tais fluidos são para os espíritos o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Elaboram e combinam estes fluidos para produzirem determinados efeitos, como os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então, eles trabalham o fluido cósmico universal sem problema nenhum, como nós trabalhamos a nossa matéria no plano físico. Allan Kardec nos diz lá no livro A Gênese, como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Ele está querendo dizer o seguinte, que apenas espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, mais depurados, têm condições de compreender
o papel que verdadeiramente representa os elementos constitutivos do mundo, ou seja, o princípio material e o princípio espiritual. Nós entendemos dentro das nossas limitações, espiritualidade nos explica, mas é um assunto mais difícil para todos nós entendermos. Por quê? Porque não somos ainda depurados. Mas, à medida que isso for acontecendo, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entendimento acerca de tudo isso. Então, ele diz aqui, os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente. Ou seja, não é porque eu estou na condição de espírito desencarnado que eu tudo entendo, de modo nenhum. Eu também, se não tiver conhecimentos, como ele diz aqui, os espíritos ignorantes, também são incapazes de explicar como os fenômenos acontecem. Não entendem fluido cósmico universal, não entendem princípio material, princípio espiritual, não entendem isso, então não vão conseguir explicar. Então, a necessidade do estudo, da depuração, tanto moral quanto intelectual, ela é fundamental para a compreensão digamos assim, das coisas que regem o universo, de como tudo acontece, de como Deus rege o universo. Continuando, os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Nossos sentidos percebem o fluido cósmico universal no estado de materialização, não percebem o fluido cósmico universal no estado de eterização. Por isso que escapam aos nossos sentidos muitos fluidos que existem. São matéria, imponderável, mas são matéria. E nós não percebemos e nem entendemos. Vejam nesse quadrinho que eu coloquei aqui. O fluido cósmico universal, no seu estado mais puro, de pureza absoluta, é o ponto de partida para tudo. É ali que se encontra o fluido cósmico universal, a matéria geratriz, tá? Pureza absoluta, imponderabilidade absoluta. E aí vai-se para o outro extremo, que é a matéria tangível, que é o ponto oposto. O fluido cósmico universal, ele transita tranquilamente entre esses dois estágios, tá bom? Então, há fluidos pertencentes a um meio tão diverso do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Ou seja, está muito aquém ainda da nossa capacidade de compreensão. Nós estamos aqui tendo ideias, porque a espiritualidade nos permite ter, mas como ele disse, entender os fluidos que estão nesse estado de pureza absoluta, ou os fluidos muitas vezes pertencentes ao mundo espiritual, para nós é difícil, nós que estamos aqui na Terra e só conhecemos os fluidos materiais. Então é claro que para nós é difícil, estamos aqui tentando entender, mas não é tão simples. Então ele diz aqui, os fluidos mais próximos da materialidade é desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências, mostrando que nós, no planeta Terra, ou nos outros planetas, no estágio de materialidade similar, retiram os fluidos na condição de materialidade para realizarem e darem origem às coisas de que necessitam. Por mais sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. É dizer, os nossos fluidos mais imponderáveis ainda são fluidos grosseiros nos planetas e nas regiões superiores, mostrando então como há fluidos imponderáveis que nós sequer conhecemos, que nós sequer temos ideia. Se os nossos mais imponderáveis ainda são fluidos grosseiros em outras esferas, então por aí nós podemos ter essa ideia. Então, dentro desses fluidos mais próximos da materialidade, o mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada mundo. Quanto mais materializado o mundo, mais fluidos materializados, de mais fluidos materializados ele é composto e ele é feito.
Quanto mais elevados, sublimes e depurados são os mundos, mais fluidos eterizados são utilizados. Então ele diz aqui, ó, quanto menos material é a vida neste mundo, menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dito. Claro que quanto menos material é a vida do mundo, mais os fluidos espirituais vão ser adequados para aquele planeta. Menos, digamos assim, relação, menos afinidade vai ter com a matéria propriamente dita, com o fluido materializado denso. Por quê? Porque tudo já vai ser mais espiritualizado naquelas esferas. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Aqui a doutrina espírita apenas diz que a terminologia que ele se utiliza de fluidos espirituais não é bem apropriada, porque, embora sejam fluidos imponderáveis, são matéria, provém do fluido cósmico universal. Então, na realidade, como ele diz, é sempre matéria. Fluidos espirituais pode nos levar a confundir que eles têm princípio espiritual, que é o princípio inteligente do universo. E não tem nada a ver. Princípio inteligente só dá origem a espírito. E princípio material dá origem à matéria. Então, o fato dele utilizar fluidos espirituais, ele só utiliza fluidos espirituais para dizer, para nos explicar que são os fluidos utilizados no mundo espiritual, no plano espiritual. É a partir desses fluidos que a vida espiritual acontece. Então ele chama de fluidos espirituais, mas na verdade apenas para indicar que é utilizado no mundo dos espíritos tão somente, ok? Porque os fluidos mais materializados são utilizados nos mundos como a Terra. Então, pela afinidade que tais fluidos guardam com os espíritos, apenas comparativamente são chamados fluidos espirituais. Seriam a matéria do mundo espiritual. É a matéria do mundo espiritual. Os fluidos espirituais é como se fosse a matéria-prima do plano espiritual. A constituição íntima da matéria tangível, ou seja, a base, digamos assim, o elemento primordial de toda a matéria no mundo material. Ele diz aqui, o homem ainda desconhece. Ele talvez somente, na realidade, essa matéria, talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Quer dizer o seguinte, o homem ainda desconhece, mas ela não deixa de existir. É porque às vezes em relação, e muito provavelmente em relação aos nossos sentidos, ela é compacta a tal ponto que nós não conseguimos percebê-la. Mas na verdade, ela existe, e como nós sabemos, provém do fluido, provém do princípio material, tá bom? A facilidade com que os fluidos espirituais e os espíritos atravessam a matéria tangível, luz em corpos transparentes. Eu vou explicar para vocês. Aqui ele está querendo dizer que a nossa matéria tangível, a matéria que nós conhecemos, talvez ela não seja tão tangível, tão dura, tão densa quanto nós imaginamos. Por quê? Porque ele diz o seguinte, percebam bem, os espíritos não atravessam as nossas portas, a nossa matéria. Ora, se o espírito atravessa a nossa matéria, é porque a nossa matéria não é tão dura, intransponível, como nós podemos parecer. É intransponível para nós, mas não para os espíritos. E se os espíritos conseguem transpor a matéria tangível, é porque alguma coisa há nessa matéria que permita a passagem de elementos. A luz não ultrapassa, por exemplo, um vidro, e o vidro não é um elemento tangível, mas a luz não ultrapassa. Por quê? Alguma coisa há nessa matéria de um vidro que permite que algo passe. Então é isso que ele está querendo dizer. Às vezes a matéria nos parece totalmente compacta, mas na verdade não é. Ela é compacta para as nossas percepções e para os nossos sentidos, mas na verdade ela não é tão compacta assim, senão ela não permitiria que determinados corpos, determinados fluidos ultrapassassem esses corpos transparentes ou os outros corpos, como por exemplo
as portas, paredes e habitações do nosso planeta. Continuando, a constituição íntima da matéria tangível, ainda falando sobre essa temática, nos diz o seguinte: como tem por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria desagregando-se poderia voltar ao estado de eterização. Lembram que mais à frente, mais no início, eu falei que a matéria ela pode estar no estado de materialização, mas é um estado temporário, que ela pode voltar para o estado de eterização? Lembram disso? Pois muito bem, é isso que ele está querendo dizer. O fluido cósmico, ele adquire, digamos assim, estados distintos, conforme ele seja utilizado no mundo material, no mundo espiritual, mas o elemento primitivo é sempre um. E da mesma forma que eu agrego a determinada matéria para ela se tornar um objeto, eu posso desagregar este objeto e a matéria, que antes era tangível e densa, voltar para o estado de eterização. Por quê? Porque o fluido cósmico universal, ele transita entre esses estados. Não é porque agora ele está no estado de materialização que ele vai ter que ficar ali eternamente. Ele pode sim se desagregar e voltar ao estado de eterização. Então ele está mostrando ainda as condições, as propriedades que podem, as mudanças que podem sofrer o fluido cósmico, tá? Vejam aí então, ele diz: na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode voltar ao seu estado primitivo quando deixem de existir as condições que a mantenham daquela forma. Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. São o que ideias que nós, na realidade, a doutrina nos traz, mostrando então que nós precisamos repensar muitas vezes essa condição, a matéria densa que nós conhecemos, a matéria tangível que nós conhecemos. Então ele diz aqui: ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. No futuro conheceremos novas leis que nos permitirão compreender o que se pode, o que se nos conserva em mistério. Ou seja, já sabemos muita coisa, olha o tanto de informação que a espiritualidade nos traz. Mas ainda não é tudo, mas é o que nós podemos saber no momento. E por fim, vamos adentrar agora no fluido cósmico universal e aí finalizamos a nossa aula de hoje, ok? Então, o fluido cósmico eu já vou explicar rapidamente para vocês. Todo ser vivo, tá? Das plantas, no reino animal, no reino mineral, para que ele possa ter vitalidade, ele precisa ter um fluido que transita em si, que é o fluido vital. Só tem fluido vital quem está na matéria. Quem está quando o princípio espiritual está na matéria. Quando nós desencarnamos, nós não levamos o fluido vital. Nós, na condição de espíritos desencarnados, não temos fluido vital em nosso organismo. Fluido vital só se faz presente quando nós estamos encarnados, tá? Então, os nossos órgãos se impregnam deste fluido, que é uma modificação do fluido cósmico universal. Se impregnam deste fluido e aí vitalizam os órgãos e dão vida à matéria. Mas vejam, fluido vital não é o espírito. O espírito é o ser inteligente. O espírito precisa de um corpo material para se manifestar. E esse corpo material, para ter vida, precisa de um fluido, que é o fluido vital, ok? Mas o fluido vital não é o espírito. Por favor, não pensem isso. Então ele diz aqui: os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. A vida é um efeito devido à ação de um agente desse princípio vital sobre a matéria. Ele está querendo dizer que é o fluido vital que dá vida. E o movimento dos órgãos, já estou também informando, é o movimento dos órgãos corretos, o movimento correto e saudável dos órgãos, que produz novos fluidos vitais, novo fluido vital para nós. Mas quando o funcionamento dos nossos órgãos está debilitado pela idade,
por excessos de atitudes equivocadas, quando nós forçamos o nosso organismo, levamos o nosso organismo ao excesso, seja com alimentação excessiva, com vícios, drogas, bebidas, ou com, na realidade, escassez de alimentação, enfim, quando nós comprometemos o bom funcionamento dos nossos órgãos, o fluido vital ele é produzido numa quantidade menor, porque é o funcionamento adequado dos órgãos que o produz. Se os órgãos não estão trabalhando adequadamente, o fluido vital ele vai ser o quê? Diminuído, a sua produção vai ser comprometida. E se realmente, como ele diz aqui, os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou tão alterados, o fluido vital ele não consegue, digamos assim, transmitir a vida. E aí o ser morre, seja uma planta, um animal ou o ser humano. Tá bem? Tá bom? Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. O fluido vital sozinho não é vida. A matéria sozinha sem o fluido vital não é vida. Só a vida se a matéria tiver o fluido vital, se o fluido vital estiver junto da matéria. Então, o fluido vital dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. O fluido vital do corpo físico e do perispírito. Ok? Então, o corpo físico tem fluido vital. O corpo físico, mais o perispírito, ele não tem fluido vital. Como eu disse, quando eu desencarno, que eu levo o espírito e o perispírito, eu não levo o fluido vital. Eu tenho outros fluidos espirituais lá no plano espiritual, mas não o fluido vital. A quantidade de fluido vital não é absoluta e nem igual em todos os seres orgânicos. Quantidade de fluido vital esgota-se. Todos nós temos fluido vital na Terra, mas nem todos temos na mesma proporção. Pessoas que vão desenvolver nesta encarnação trabalhos, atividades mais braçais, que precisam de mais força, nascem com mais fluido vital. Espíritos, por outro lado, que vão ter uma atividade mais intelectualizada, não vão precisar de tanta energia física. E aí nascem com menos fluido vital. Então isso é variável conforme a nossa necessidade. Para que eu vou, por exemplo, fazer com que um espírito que vai desencarnar, por exemplo, aos 10 anos, tenha a mesma quantidade de fluido vital de quem vai viver até os 80? Para quê? Tem necessidade de um espírito que vai viver 10 anos ter a mesma quantidade de fluido vital? Claro que não. Então, aquela pessoa vai nascer com menos, porque ela vai viver menos. Então, não tem necessidade. Então, tudo é muito perfeito na justiça divina. E, nesse caso, não seria diferente. E quando ele diz aqui que a quantidade de fluido vital esgota-se, é que nós vamos nascer com uma quantidade de fluido vital apropriada ao nosso planejamento reencarnatório. É como eu disse, se eu, na realidade, vou viver 80 anos, quando eu nasço, eu tenho uma quantidade de fluido vital. E à medida que eu vou vivendo, aquele fluido vital vai se esgotando. Por isso que quando nós vamos ficando mais adultos ou envelhecidos, as nossas energias não são as mesmas. Nós não temos mais o mesmo ânimo, não conseguimos mais fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque o fluido vital está se esgotando. Os nossos órgãos não funcionam mais da mesma forma, eles também estão desgastados. Então, eles também estão trabalhando de uma forma mais deficitária, portanto, produzem menos fluido vital e nós vamos nos sentindo mais cansados, com menos energia. Então, o fluido vital se acaba também, ok? Pode tornar-se insuficiente o fluido vital para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital, meus amigos, ele pode ser doado. Através do passe, nós doamos fluido vital às pessoas. Então, uma pessoa que está adoentada, debilitada, seus órgãos não estão trabalhando adequadamente, o fluido vital não está sendo produzido adequadamente, eu posso, através de um passe, da fluidoterapia, da magnetização, transferir o meu fluido vital saudável para aquela pessoa. E é o que ele diz aqui, pela absorção e assimilação de substâncias que o contém, substâncias nesse caso revigorantes de uma outra pessoa, eu posso ajudar na melhora e na renovação de uma outra criatura. Então, o fluido vital ele pode ser doado, tá bom?
Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, na realidade, mostra mais uma vez que só tem fluido vital quem está encarnado. O fluido vital ele volta ao todo da onde ele saiu quando nós desencarnamos, assim como a nossa matéria se decompõe e forma novos organismos. Somente então produzimos fluido vital quando estamos encarnados. Sua falta implicaria na desintegração e no desaparecimento instantâneo da vida. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos automaticamente perder o fluido vital se já não estivermos, digamos assim, perdendo quanto em vida, porque o fluido vital, vejam, pessoas que vão envelhecendo, que vão adoecendo aos poucos, vão perdendo o fluido vital. Quando desencarnam, já estão com bem pouquinho ou praticamente nada. Mas, por exemplo, pessoas que morrem de mortes repentinas, as pessoas, elas não estavam ainda, digamos assim, com pouco fluido vital. Elas estavam cheias de fluido vital, cheias de energia. E naquele momento, que há o desencarne, é a partir daquele momento que o fluido vital vai se dissipar. Mais devagar, mais lento, mas ele vai se dissipar também. Quanto mais espiritualizada é a pessoa, mais rapidamente esse processo de desintegração do fluido vital acontece. Quanto mais materializado eu sou, mais tempo demora para ele se dissipar completamente. Isso no caso, como eu estou falando, das mortes repentinas, tá? Então, o fluido vital transmite-se de um indivíduo para outro através do passe, e aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a quem o tenha menor, e em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Bons sentimentos permitem a produção de fluidos vitais e mantêm as telas dos chakras limpas. Maus sentimentos dificultam a produção do fluido vital e obstruem as telas dos chakras. Então vamos trabalhar os nossos sentimentos, vamos trabalhar boas vibrações para que nós possamos ajudar na produção, no desenvolvimento de bons fluidos, para que esses fluidos possam servir para a nossa saúde e possam também ser doados e auxiliarem o próximo. Então eu trouxe aqui no nosso último slide essa figura que nós vamos, digamos assim, fazer um resumo de tudo que nós vimos na aula de hoje. Então vejam bem, Deus, acima de tudo, criou os dois elementos gerais do universo, elemento inteligente, que é o princípio espiritual, elemento material, que é o princípio material. O princípio material, dele provém o fluido cósmico universal, que é a geratriz, a matéria geratriz de tudo. O fluido cósmico universal, ele dá origem à matéria bruta, que é o estado de materialização. Ele dá origem ao fluido vital, que é um fluido ainda no estado de eterização, mais imponderável, mas provém do fluido universal. O fluido cósmico universal dá origem também ao perispírito, que é o corpo do espírito, que é mais fluido, mas também é composto de matéria, do fluido cósmico. Vejam bem, a matéria bruta, quando ela se une ao fluido vital, ela tem a matéria animalizada, ou seja, a matéria com vida. Como, por exemplo, nós podemos dizer aí uma planta. Uma planta tem a união da matéria, do princípio material, com o fluido vital. Virou uma matéria animalizada. Quando eu uno essa matéria animalizada com o perispírito, forma o quê? Vamos primeiro rapidamente aqui para o elemento inteligente, que é o princípio espiritual, que é a essência de todo espírito, é o que vai formar o espírito, certo? Então o espírito provém do princípio espiritual. O espírito, ele tem dentro dele, ele é composto também pelo perispírito, porque o perispírito não é o corpo do espírito, não dá o molde do espírito. E quando o espírito se une à matéria animalizada, ele forma o homem. Então o homem é o quê? É a união do princípio espiritual com a união do princípio material. E o fluido vital está ali presente, o perispírito está ali presente, para permitir que o homem realmente possa se manifestar
no plano material como ele precisa para crescer e para evoluir. Certo, meus queridos amigos? Finalizamos a aula de hoje. Extensa a aula, não é? Grande, mas realmente foi necessária para que nós possamos entender esse assunto todo junto de uma forma mais una, tá? Se eu dividisse essa temática, talvez vocês tivessem um pouco mais de dificuldade. Então eu preferi trazer tudo junto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vamos estar sempre juntos, ainda não terminamos o nosso tomo 1, ok? Ainda tem mais conteúdo, em breve nos vemos novamente. Um grande abraço. E aí, meus queridos amigos, gostaram do nosso estudo de hoje? Quanto aprendizado, não é verdade? Sempre maravilhoso aprender e estudar. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se você gostou, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos. Realmente nós agradecemos muito o carinho, a sua participação e esperamos você em nosso próximo estudo. Um grande abraço e até lá!